2013 foi um momento de virada aí na história das mobilizações populares brasileiras, né? A gente teve aí um momento de eclosão de forças que estavam se reunindo, estavam fazendo discussões políticas, mas que naquele momento, por uma série de fatores, né, muito por conta da mobilização em torno do aumento das passagens de ônibus, né, essas forças vieram à tona no mesmo momento, né? Forças situadas no espectro político do lado da esquerda não partidária, né? Isso foi uma novidade imensa que, em alguma medida, chacoalhou todo o cenário político brasileiro e houve ali uma falta de reação, num primeiro momento, que foi muito interessante, que eu acho que não foi ainda totalmente compreendida. Eu acho que, na verdade, a chave de tudo que aconteceu, em alguma medida, na vida política brasileira nos últimos anos, talvez esteja ligado ao fato de que não o quadro partidário, o quadro estatal, o quadro governamental, como quer que a gente chame isso, né? E aí reunindo tanto esquerda partidária quanto direita partidária, né? Não soube reagir àquele primeiro momento. E a não reação diz respeito ao fato de que não se escuta, não se quis escutar ou não se soube escutar o que as ruas estavam dizendo naquele momento. E eu acho que isso teve consequências terríveis que a gente está vivendo até hoje. Derrubaram a minha casa, agora quer levar minha vida. Essa Copa homicida exterminando o povo pobre pra fazer uma cidade mais limpa. Essa Copa homicida derrubaram a minha casa, agora quer levar minha vida. Exterminando o povo pobre pra fazer uma cidade mais limpa. Essa Copa homicida gentrifica o extermínio, higieniza o genocídio. Gentrifica o extermínio, higieniza o genocídio. Gentrifica o extermínio, higieniza, genocídio. Gentrifica. Eu sou uma dos 23 processados da Copa, né? Eu fui presa no dia na véspera da final da Copa do Mundo, de 2014. E desde então eu tenho algumas medidas restritivas, né? Então eu não posso ir a nenhuma manifestação. Eu também não posso sair da comarca do Rio de Janeiro. Então isso, na verdade, me atrapalha, inclusive, no que diz respeito à minha atividade profissional, porque eu não posso, desde então, participar de nenhum congresso, nenhum simpósio, nada fora do Rio de Janeiro. Eu me chamo Ian, eu sou de Goiânia. Eu fui um dos 4 indiciados na operação que lá levou o nome de Operação 2,80, porque era o valor da tarifa do transporte coletivo da cidade e era uma das principais demandas do movimento lá. Eu fui um dos 4 que foram indiciados e desses 4, eu e mais 2 fomos presos. Um ficou foragido e depois, junto com a nossa soltura, ele recebeu o salvo-conduto. Até hoje a gente cumpre medidas cautelares, isso foi em 2014, dentre as quais inclui não participar de aglomerações com finalidades políticas, não poder estar fora de casa depois das 10 da noite, nem em dias de fim de semana. A Copa do Mundo aqui no Brasil, domina a bola na ponta do fuzil. Máquina de guerra pacifica a favela, mata preto pobre sufocando a sua goela. A polícia que reprime no asfalto é a mesma que mata na favela. A polícia, em 2013, fez a única coisa que ela sabe fazer, ou melhor, o que ela mais sabe fazer, que é a repressão violenta, repressão desmedida. A diferença é que foi no asfalto. Os companheiros, né, militantes das periferias dizem: na favela a ditadura não acabou. A ditadura continua na favela. Há uma longa tradição no Brasil de naturalização da violência policial, dos homicídios e desaparecimentos promovidos e que tem como vítimas essa população indesejada, essa população que o Bauman chama de consumidores falhos, aqueles que não interessam à sociedade de consumo. É aquele que pode ser morto e você não ser acusado de homicídio. Que é isso que a gente está vivendo. Hoje a gente vê a pobreza sendo exterminada, sendo torturada, sendo enclausurada e nós aplaudimos. Ele deixou o carro, pegou um casaco, ele foi me deixar na minha mãe, que eu ficava na minha mãe, né, enquanto ele trabalhava, que era próximo ali ao Morro da Coroa, numa rua, duas ruas antes. Ele me deixou e foi trabalhar. Autos de resistência é uma coisa que é assustadora no regime democrático. Ora, o policial, ele mata, se tiver que matar,
em legítima defesa. Então cada tiro tem que ser justificado. Sete e meia para 8 horas da noite, eu recebi uma ligação da prima dele falando que estava rolando um boato que o Rafael tinha sido baleado. A gente não pode aceitar, como a gente vê, subir, chegar numa área da favela, uma área pobre, e o policial descarregar 3, 4 pentes de fuzil e ficar por isso mesmo. A gente conseguiu subir aonde estava, onde a senhora me falou onde o Rafael estava. Eu cheguei lá, eu consegui ver o tênis dele, onde tava com muito sangue, vi o tênis e tinha um casaco que não era dele, um casaco escuro. E aí eu perguntei, tinha uns policiais da BOP chegaram, ficaram perguntando o que eu estava fazendo ali, não deixaram eu tocar no tênis. E falaram para me sair dali, eu falei que meu esposo estava ali, que era o tênis dele, eles falaram que era bandido que estava ali, que não era. Eu falei que ele era trabalhador, tentei explicar, eles não deixavam me explicar e falavam que se eu quisesse encontrar ele, o corpo dele tinha ido para o hospital. Só a existência do fuzil na mão da polícia militar significa já falência do Estado. A justificativa é que, olha, os bandidos também têm fuzil. Pois é, mas isso já é a falência. A existência do fuzil numa cidade como o Rio de Janeiro significa a total falência da política de segurança. Por volta de 2h30 da manhã, liberaram para mim entrar para mim fazer o reconhecimento do corpo dele, eu e o pai dele. Entramos e reconhecemos o Rafael. Realmente, ele estava morto. Os policiais, no primeiro depoimento, falaram que ele foi morto por bala perdida. E depois mudaram o depoimento, quando eles deram depoimento, que foi depois de 3 meses, eles deram depoimento falando que eles continuam afirmando que Rafael estava armado, fortemente armado, deram um monte de... Falaram que ele estava envolvido com os bandidos e eles, de uma certa forma, se defenderam, né? Enfim, é isso que eles falam. O que é o terrorismo? Quem é o terrorista? Né? Que era o que a gente, na época da ditadura, falava. Terrorista é o Estado. Né? O Estado implantou um regime de terror. A partir do AI-5, nós temos o terror de Estado implantado. E a gente tem que o tempo todo estar afirmando isso. Óbvio que a gente vive num momento diferente hoje. Não precisa dizer que vivemos numa ditadura. Não vivemos. Vivemos num Estado democrático, né, de direito, com situações de exceção. Interditar a via pública passa a ser considerado um ato de terrorismo porque você estaria proibindo, né, as pessoas de terem acesso a um direito básico, que seria o direito de ir e vir. Qualquer interdição de direito básico passa a ser considerado terrorismo. É claro que quando o Estado, ele mesmo, né, interdita direitos básicos, isso não vai ser considerado terrorismo, né? A gente sabe que atualmente a gente tem uma situação de intervenção policial, intervenção militar em algumas favelas do Rio de Janeiro, onde as pessoas não podem sair de casa, né? Elas não têm direito de ir e vir. Né? Mas isso, obviamente, não é terrorismo, né? Porque o ato de terrorismo ele não é historicamente atribuído ao Estado. Terrorismo é um conceito aberto e indeterminado. Por isso, em vários países, não se criminaliza uma conduta etiquetando-a de terrorismo. A legislação brasileira já dava conta de vários atos danosos aos bens jurídicos importantes, como a vida, integridade física, patrimônio e etc. Então, não havia necessidade
de novas leis penais. Por outro lado, ela tem uma funcionalidade real. É, como toda lei penal, o controle de populações indesejadas. No caso da lei antiterrorismo, em especial, o grande risco, até porque ela é escrita a partir de conceitos jurídicos indeterminados, conceitos abertos, é dar margem a subjetivismos no qual o intérprete pode produzir normas que eu diria antidemocráticas, como, por exemplo, a criminalização dos movimentos sociais. No Brasil, isso tem que ser feito com muito cuidado. Não podemos copiar e colar uma legislação estrangeira. A gente tem que fazer isso considerando a nossa realidade, o nosso passado de autoritarismo por parte do Estado. Essa lei antiterrorismo foi aprovada agora há pouquíssimo tempo, né? Uma lei, não esqueçamos, que foi enviada para o Congresso pela Presidência da República, né? Não é uma lei que tenha nascido do próprio Congresso, é uma lei que nasce do Executivo, é enviada para o Congresso, né? E é aprovada muito rapidamente, muito sem discussão, sobretudo sem discussão dentro da sociedade. Ou seja, se houve alguma discussão, foi uma discussão entre gabinetes, né? entre quatro paredes, entre caciques, né? Ou seja, entre quem manda. E isso é brutal, a gente imaginar que uma lei dessas tenha sido aprovada sem que a sociedade fosse ouvida, é uma coisa insano. É insano porque isso aí abriu caminho, na verdade, para você chegar a um grau de criminalização e um grau de repressão inédito no Brasil. Essa lei, vamos falar a verdade, essa lei libera para você simplesmente escolher quem serão os terroristas. A partir de agora você define, né, quem for seu inimigo, em quem você enxergar um inimigo do Estado ou da situação, ou de como a gente queira chamar, né, esse pode ser chamado de terrorista e esse vai sofrer as penas que estão previstas na lei, que são altíssimas, né, e são terríveis. Nesse sentido, a gente sabe que quem vai ser enquadrado na lei são aquelas pessoas que estão representando a possibilidade de alguma mudança concreta, né? Sempre que você representar uma possibilidade de mudança concreta real para o sistema, você vai ser chamado de terrorista. Nós éramos os subversivos, agora são os terroristas. Né? Então, se produz essa figura do terrorista para justificar justamente, né, a dominação e o controle cada vez maior. E o pior é que a gente acaba entrando nesse engodo. A gente acaba entrando nessa armadilha. A gente acaba pedindo, acreditando que para minha proteção, para sua proteção, é preciso mais polícia na rua, é preciso leis mais duras e mais repressivas, é preciso pena de morte, é preciso lei antiterrorismo. A gente acaba sendo convencido disso. A gente vai ter um governo, digamos, o governo Temer. O que acontece tendo uma lei antiterrorismo na qual você pode fazer o que quiser, ou seja, você pode definir que fulano é terrorista, tal grupo é terrorista, tal grupo tem que ser tratado como terrorista. Na verdade é o crime perfeito, né? Você vai poder usar uma lei que você vai dizer, não, peraí, não fui eu que criei essa lei veio do governo anterior, ou seja, o que vocês estão reclamando? Vocês mesmos que fizeram essa lei, vocês abriram o caminho para isso. É como se você criasse uma arma para ser usada contra você. É uma loucura. Eu acho que a grande lição das manifestações de 2013 talvez tenha sido a invenção de formas novas de intervenção. Eu acho que isso, talvez, se houve uma falha, foi não inventar mais ainda. Eu acho que muitas vezes se acabou caindo na repetição de fórmulas já usadas, né, e isso facilitou o trabalho da polícia. E aí a gente vê, por exemplo, no movimento dos alunos que ocuparam as escolas, né, em São Paulo e que depois a gente teve em Goiás, no Espírito Santo, agora no Rio de Janeiro, né, aí sim eu acho que tem invenção de formas novas, né? Eu acho que isso é o mais importante, ou seja, você tem que ter uma política das manifestações, mas você tem que ter uma poética das manifestações também. Ou seja, poética é isso, é você ter capacidade de criar aquilo que não existia antes, porque a surpresa é fundamental. A surpresa é fundamental. O Estado é uma estrutura muito pesada. Ele não sabe como reagir quando você cria coisas novas. O mais interessante dessas vivências de ocupação é justamente permitir que essas pessoas em uma idade bastante jovem
tenham uma vivência do que é a auto-organização e a horizontalidade, né? Na maior parte das escolas, mesmo aquelas escolas que estão com partidos lá dentro, disputando por um aparelhamento, as decisões são tomadas em assembleia. Né? Os estudantes, eles mesmos estão gerindo a cozinha, fazendo hortas, vendo como é possível o funcionamento horizontal de uma célula da sociedade, né? E isso torna a figura do Estado inútil, né? Porque eles organizam aulas por eles mesmos, os professores vão lá, dão as aulas, na verdade a escola está funcionando. E esse é um tipo de vivência que essas crianças não vão esquecer jamais. Isso é o germe revolucionário. Acontecendo, a jovens